Olá, meu nome é Maria Moraes Robinson e eu sou coautora do livro Holonomics, Business Where People and Planet Matter. Estou muito feliz em participar do Congresso Online de Liderança Sustentável, promovido pela Conteúdo Sustentável. Sem dúvida, esse tema, liderança sustentável, é de extrema importância no mundo atual em que vivemos. Venho trabalhando durante muitos anos com esse tema, com organizações em processos de transformação organizacional, e a participação nesse congresso é uma grande oportunidade de compartilhar com vocês aprendizados, estudos, experiências que venho tendo durante esse tempo todo. E eu gostaria de começar com uma reflexão. Quantos por cento de nós vai todos os dias para o trabalho? Em geral, eu faço essa pergunta para as pessoas nas organizações e a resposta fica em algo entre 30% e 40%. Ou seja, é uma resposta bastante preocupante. Você considerar que cerca de 30% a 40% da pessoa, do seu potencial, de toda a sua capacidade de serviço, de trabalho, cerca de 30% a 40% vai todo dia para o trabalho. E por que esse percentual tão baixo? Para que a gente possa responder a essa pergunta, eu gostaria de voltar um pouco no tempo, no início do século XX, quando a administração foi então desenvolvida enquanto ciência, ciência da administração, como Taylor a batizou. Nessa época acreditava-se, muito motivado pela ciência, muito motivado pelo pensamento mecanicista, de que é possível conseguirmos um estado ideal ou irmos atrás de um modelo perfeito de gestão que seja científica das pessoas, da organização. Nesse trabalho foi feito um estudo bastante profundo sobre como conseguimos otimizar o máximo possível o trabalho das pessoas. E nessa época, então, foi desenhada uma estrutura de gestão para as organizações, uma estrutura hierárquica, que estabelece para cada parte da organização uma função muito clara. Então, na hierarquia das organizações, a gente tem no topo a alta liderança, definindo a estratégia, olhando para o futuro, definindo os direcionadores para a organização. A média gerência, traduzindo essa estratégia ou esses direcionadores, tentando entender qual seria a forma de colocá-la em operação. E a operação, ou as pessoas que trabalham na linha de frente da organização, operacionalizando aquele pedaço da estratégia que diz respeito ao seu trabalho. Nessa época se acreditava muito fortemente que se cada parte fizer o melhor, o todo terá sido otimizado, ou seja, o todo terá alcançado o seu estado máximo de produção, de produtividade. Portanto, a concentração era no meu pedaço, na minha parte em que eu possa contribuir com o todo. Não era necessário que cada profissional dentro da organização tivesse a visão do todo, somente saber que aquele meu pedaço eu preciso fazer o melhor possível. Essa lógica hierárquica de divisão muito clara do trabalho, de divisão muito clara das responsabilidades e dos conhecimentos, ainda perdura até hoje. E por isso a resposta a essa pergunta, quantos por cento de nós vai todo dia para o trabalho, concentra-se em cerca de 30% a 40%. Ou seja, é aquele pedaço em que eu tenho uma atividade, uma atribuição e eu faço exatamente aquilo. Essa lógica funcionou durante alguns anos, algumas décadas. Entretanto, com o advento da globalização de forma abrangente, como a gente viu acontecer a partir da década de 90, o advento de tecnologias de uma forma bastante avançada, de uma forma bastante dinâmica, o avanço dessa tecnologia,
o aumento da conexão entre as pessoas, proporcionado pela comunicação sem fronteiras e a maior integração entre os mercados, entre as economias, fez com que esse contexto em que a divisão do trabalho, a divisão das responsabilidades deixasse de ser algo tão produtivo e tão contributivo para o processo ou para a geração de valor dentro das organizações. Hoje em dia, cada vez mais, precisamos de maior agilidade dentro das organizações, inovação, criatividade, a capacidade das pessoas colocarem a serviço seus conhecimentos, sua experiência, e isso é necessário para que as organizações possam gerar valor, um valor que seja de maior relevância não só para a organização, mas para todo o seu entorno. Nesse contexto em que a gente vive, cada vez mais as organizações, com esse aumento da conexão, com o aumento da responsabilidade sobre a sua atuação, o impacto das organizações passou a ser muito maior do que o impacto local. As questões que são colocadas hoje para as organizações são questões que se referem à humanidade. Então, precisamos contribuir para uma melhor sociedade, para um melhor clima, para uma maior conscientização a respeito dos usos dos recursos naturais e daí por diante. Então, o papel das organizações mudou fundamentalmente e, nesse sentido, o papel das pessoas e, principalmente, o papel dos líderes. É nesse contexto que nós trabalhamos com Holonomics. Holonomics, a palavra Holonomics significa hollow, tudo, ou whole, e nomics, economia, ou seja, economia que leva em consideração o todo. E nós temos uma forma de definir Holonomics que é o Holonomic Thinking, ou seja, nós precisamos expandir nossa consciência, nossa forma de enxergar, de entender as organizações, de ver as relações que essa organização e as pessoas têm dentro da organização e fora da organização, para que ela entenda o seu papel muito mais amplo. Essa relação entre as partes e o todo é uma relação dinâmica, ou seja, a organização é um organismo vivo que, por ser vivo, ele é um organismo que trabalha com a criatividade, ou deveria trabalhar com a criatividade, é um organismo dinâmico, capaz de criar soluções a partir dos desafios que o seu entorno traz, e é esse trabalho que nós viemos desenvolvendo dentro das organizações, ou seja, preparar as organizações para melhor entender e responder aos desafios do contexto e do mundo atual. Nesse sentido, nós temos uma definição muito clara de sustentabilidade e que vai muito além da questão ambiental. Sustentabilidade para nós diz respeito à qualidade das relações. Uma pessoa pode se dizer sustentável se ela tem alta qualidade na relação consigo mesma, na relação com o outro, na relação com o meio ambiente, na relação em comunidade, no seu ambiente de trabalho, e assim também uma organização. Uma organização sustentável é aquela que consegue manter relações de qualidade dentro do seu ambiente de trabalho, ou seja, relações de alta qualidade entre as pessoas que ali trabalham e contribuem para a geração de valor, relações de alta qualidade com o entorno, com a cadeia de valor, com os fornecedores, com os clientes, com o meio ambiente. E nesse sentido, para que essa organização tenha esse nível de saúde, de vitalidade, é necessário uma liderança sustentável. Ou seja, uma liderança sustentável é uma liderança capaz de inspirar, capaz de criar um ambiente que seja propício para as pessoas colocarem todo o seu potencial a serviço, todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade, competência para gerar valor.
Ou seja, a liderança sustentável é aquela liderança que está presente dentro da organização para fazer acontecer e para fazer com que esse organismo, que é a própria organização, possa gerar valor de uma forma cada vez mais saudável, cada vez mais criativa, inovadora, utilizando o melhor e o potencial de todos os seus funcionários, todas as pessoas que estão ali dentro daquela organização. E também interagindo do lado de fora, né, da organização. Nesse sentido, é muito interessante a gente pensar em como promover essa mudança. Essa é uma pergunta, essa é uma questão muito importante. Nós viemos numa trajetória e numa jornada em que a separação, né, essa visão hierárquica, ela funcionava muito bem, a divisão em departamentos dentro da organização, cada um fazendo o seu pedaço e fazendo bem feito. E de repente nós precisamos passar para uma realidade muito mais colaborativa, em que haja muito mais diálogo dentro das organizações, em que a liderança não tenha prerrogativa de saber tudo, de saber para onde a organização vai, onde é esse futuro. E mais do que isso, na verdade, é um outro papel dessa liderança, capaz sim de inspirar, de ter um propósito muito claro, de desenhar esse propósito para a organização, mas muito mais capaz de levar as pessoas para realizar esse propósito maior, essa proposta de valor que vai muito além de uma proposta com uma visão de curto prazo ou com uma visão em que não integre as pessoas. Então, nesse sentido, o Holonomics tem uma atuação muito importante, ou seja, a nossa capacidade de ver esse sistema funcionando de uma forma íntegra, de uma forma integral, muito mais amplo do que uma visão estática da organização. E nós estamos diante de um desafio muito grande, sem dúvida. Nós conseguimos ver lideranças e organizações tendo dificuldade em fazer essa passagem, em conseguir sair dessa visão ou desse paradigma de gestão e de organização mais estática para um paradigma muito mais dinâmico, para uma visão muito mais orgânica da organização. Nós desenvolvemos uma ferramenta que nós intitulamos Escada de Ver, que diz basicamente o seguinte: nós precisamos subir nossa capacidade de visão, nós precisamos nos elevar na nossa consciência, na forma em que a gente enxerga como a organização produz valor. Muitas organizações e lideranças, nós ainda conseguimos ver que tem existe ainda muita resistência. Então tem muita organização ainda num estado em que nós intitulamos eu não vejo nada. Ou seja, não consigo enxergar que existe uma mudança acontecendo, ou seja, existe algo acontecendo no nosso entorno, mas isso que está acontecendo não tem a ver comigo. Eu sei que como nós desenvolvemos nosso trabalho, como é feita a gestão da organização, sempre deu certo e sempre dará certo dessa forma. Então eu não consigo enxergar a mudança me afetando. E tem muitas organizações e lideranças nesse estágio. E esse estágio ele é um estágio preocupante, porque de fato há uma mudança acontecendo, uma mudança fundamental, não é uma mudança aparente. E é necessário que a gente consiga enxergar essa mudança para que a gente possa ter as bases para promover a transformação dentro da organização. Algumas outras lideranças, organizações estão no estágio em que a gente consegue identificar que existe alguma coisa acontecendo, mas eu não sei bem ao certo o que é. E se eu não me abrir para explorar o que está acontecendo e o quanto isso afeta a minha organização, novamente eu me colocarei e colocarei a organização num estágio em que não consigo fazer nenhum movimento relevante. Muitas
lideranças nesse processo de resistência também estão numa posição em que a gente intitula "eu sei o que eu vejo". Ou seja, eu tenho as respostas, eu sei que a gente continua indo para aquela direção e é assim que a organização vai se comportar e vai caminhar. Ou seja, aquela prerrogativa que funcionou muito bem no mundo bastante hierarquizado, de que a liderança tem as respostas para a organização, ainda é uma forma, uma postura que alguns dos líderes se cobram, né? Eu aprendi a ser líder dessa forma e é dessa forma que eu vou continuar agindo dentro da organização. Porém, eu gostaria de voltar numa reflexão inicial de que estamos num contexto de mundo muito mais complexo do que a gente tinha há alguns anos atrás. Muito mais complexo, muito mais dinâmico e que requer das organizações uma maior agilidade na forma de responder às demandas e aos desafios do contexto e do entorno do ambiente de negócios. Para que eu possa ser mais ágil enquanto organização, eu preciso que as pessoas dentro da organização estejam empoderadas, que elas saibam para onde, qual é a proposta, qual é a visão de futuro, qual é o propósito maior da organização e sejam capazes de tomar decisões de uma forma bastante ágil. Então, a proposta é que as organizações e a liderança possam subir nessa escada de ver e possa atingir os degraus em que eu consigo me abrir para o novo, eu consigo trazer as pessoas da organização e do entorno da organização, num processo co-criado, para poder entender melhor quais são os desafios de mercado do meu ambiente de negócios, os desafios da humanidade, o que é essa organização, qual que é o seu propósito maior, para que esse futuro que está para ser criado possa ser criado da melhor forma possível e essa organização, essa liderança possa fazer parte dessa construção. Nesse sentido, eu gostaria de trazer agora mais uma reflexão. Qual é o papel da liderança nesse novo contexto? Como que é essa liderança, ou como que ela deveria trabalhar, como que ela deveria se projetar dentro das organizações? Nós conseguimos visualizar que liderança passou a ser uma qualidade da rede, ou seja, uma organização, na sua essência, é uma grande rede de competências, de pessoas, de talentos, de conhecimentos, e essa rede, quanto mais ela estiver ativa, quanto mais ela puder trazer ou ser trabalhada de forma a fazer emergir esse conhecimento, essa experiência, quanto mais ela puder gerar valor, mais a organização, por consequência, terá gerado resultados, né? E resultados gerado principalmente valor. Então, a liderança passa a ser uma qualidade dessa rede, ou seja, a capacidade de criar ambientes, de criar diálogos dentro da organização, para que esse potencial todo emerja e possa trazer resultados, trazer valor para o todo. Então, a questão a liderança deixa de ser um papel específico, um papel de uma pessoa ou de algumas pessoas dentro da organização e passa a ser essa qualidade da rede. Mas é claro que qualidade da rede não deve ser entendido como algo abstrato, né? Existem pessoas ali representando essa qualidade e representando esse papel de liderança. Então, essa liderança, ela emerge, ela está presente dentro da organização, possibilitando às pessoas fazerem emergir o seu melhor, as pessoas contribuírem com aquele conhecimento, aquela experiência que elas têm. Isso é algo muito importante para a gente refletir. Eu gostaria que vocês refletissem sobre essa característica da liderança nesse momento em que a gente vive. Agora,
para se tornar uma qualidade de rede, para ser capaz de promover um ambiente de colaboração, um ambiente que as pessoas sintam confiança para colaborar, sintam confiança para colocar para fora seus conhecimentos, testar coisas novas, errarem rápido para poder testar coisas novas, enfim. Para que esse ambiente de confiança possa existir, é necessário que nós tenhamos presente nessa liderança e nessa liderança sustentável o que nós entendemos como sendo fundamental, que são os valores humanos universais. Os valores humanos que estão presentes dentro de nós, seres humanos, e deveriam reger as nossas relações, que são os valores de paz, amor, verdade, não violência e ação correta. Ou seja, esses valores humanos universais, eles estão por trás de qualquer relação saudável e sustentável. Quando nós dizemos que uma liderança precisa ser transparente, que um ambiente de trabalho precisa ser mais flexível, precisa abraçar a diversidade, que o ambiente precisa ser de maior confiança, que as pessoas precisam ter mais humildade para entender que o meu modelo mental, a minha forma de ver e avaliar o mundo, as situações é um pedaço da realidade, né? Cada um de nós tem uma janela que enxerga o mundo, e essa minha janela, esse pedaço com o qual eu enxergo o mundo, com certeza ele vai se tornar muito maior, muito mais relevante se eu conseguir compartilhar com outras janelas, com outras pessoas, para que eu tenha um ambiente em que essa situação, essa forma de trabalho possa ser possível. A gente precisa desses valores presentes, a gente precisa de relações não violentas, ou seja, aceitar o modelo mental, a forma de pensar do outro, entender quais são os fundamentos dessa forma de pensar e como que essa forma de pensar pode contribuir para o todo. Um ambiente de paz que tem a ver com transparência, que tem a ver com tranquilidade, com confiança e daí por diante. Então, uma liderança sustentável é a liderança que consegue manifestar esses valores humanos universais e colocar esses valores no contexto de trabalho. Então, essa é a definição, no nosso entender, de liderança sustentável, de ambiente sustentável, de organização sustentável. É aquela que consegue colocar em prática os valores humanos. Na verdade, essa forma de atuação nos traz uma reflexão mais profunda. Por que é tão difícil? Porque as relações, as conversas, muitas vezes, e a comunicação, ela é tão difícil dentro das organizações? Porque a gente vê presente, muitas vezes, uma característica, né, que nós seres humanos acabamos desenvolvendo e projetando muito fortemente, que é um ego extremamente exaltado. Então, esse ego, ele faz com que nós nos afastemos dos outros, nós criemos uma situação, uma relação com o outro muito mais difícil de acontecer. Ou seja, quando o nosso ego está exaltado, nós temos uma tendência a não ouvir o outro, a querer que as nossas opiniões sejam as opiniões relevantes e finais dentro de uma conversa. Muitas vezes eu participo de reuniões de liderança nas organizações e as relações de poder, elas estão muito presentes nessas reuniões e muito pouco de coisas novas são criadas nessas reuniões, porque nessa relação de poder, nessa necessidade de demonstração das diferenças do próprio poder, nós acabamos prejudicando a qualidade das conversas. Então, o que nós precisamos desenvolver é exatamente uma melhoria ou um aumento da qualidade das nossas conversas. Nesse sentido, nós precisamos desenvolver, nós enquanto líderes, precisamos desenvolver a humildade, ou seja, eu sei que eu tenho um
papel relevante dentro da organização, eu sou líder dentro dessa organização, eu preciso levar a organização para um patamar superior de desempenho, as pessoas, e para que eu faça isso, eu preciso ser capaz de fazer emergir o melhor das pessoas. E para que isso aconteça, eu preciso ter uma visão, eu preciso ser humilde o suficiente para saber que o meu conhecimento, a minha janela com a qual eu enxergo o mundo, ela é de um tamanho específico e eu preciso da colaboração dos demais para que nós possamos juntos chegar a alguma solução mais relevante, né? Alguma solução muito mais efetiva dentro da organização, para os nossos clientes, para o nosso ambiente de negócios, enfim, a gente precisa fazer isso de forma conjunta e a liderança, portanto, uma liderança sustentável, ela tem essa clareza de que ela não tem todas as respostas, porém ela tem condições de criar o ambiente propício para que essas respostas emerjam. Então a gente precisa aumentar a qualidade dos nossos diálogos. Nesse sentido, a gente desenhou um passo a passo de como podemos desenvolver diálogos mais autênticos. Como que a gente pode melhorar a qualidade das nossas reuniões, das nossas conversas, da comunicação dentro da nossa organização? Algumas premissas precisam estar presentes para que essa melhoria, essa melhor comunicação aconteça. Precisamos deixar muito claro que dentro desse diálogo, dessa conversa, não existe um chefe, não existe um poder ali que vai se impor perante os demais. Na verdade, nós vamos compartilhar diferentes modelos mentais, diferentes formas de enxergar a realidade ou o problema que está sendo ali discutido. Não existe um vencedor nesse diálogo, né? Quando as pessoas compartilham o seu melhor, na verdade, a solução, a resposta que emerge desse compartilhamento, ela é muito maior do que a contribuição individual de cada um. Esse é o princípio da ideia de colaboração. Colaboração, ela tem por princípio posturas humildes, né, de humildade, que as pessoas tenham essa postura, que consigam enxergar que esse todo ele é algo que congrega o melhor de cada um, o melhor de cada parte. Nesse processo, nesse diálogo, a gente precisa acreditar nessas soluções que emergem. Então, é necessário confiança, ambiente de confiança. E para isso, novamente, a liderança tem um papel fundamental. Então, o líder sustentável é aquele líder que consegue fazer com que essa organização seja muito mais dinâmica, muito mais ágil, haja esse ambiente de confiança, para que as soluções sejam co-criadas, para que a gente consiga fazer com que o melhor de cada um emerja e nós consigamos fazer com que a organização seja sustentável, que ela consiga dar as respostas de forma mais ágil possível e respostas que preservem a qualidade das relações. Então não é qualquer resposta, não é qualquer inovação que uma organização sustentável, um líder sustentável chega, e não é qualquer inovação que vai valer a pena, mas sim aquelas que vão preservar essa qualidade das relações. Então é aquilo que vai tornar a organização realmente sustentável, porque está criando relações duradouras, relações que são de altíssima qualidade em todo o seu entorno, em tudo aquilo que essa organização impacta, e com essa visão muito mais ampla, o quanto que essa organização, esse agrupamento de pessoas, com essas competências, com essas qualidades, com todo esse potencial, pode contribuir para um futuro mais sustentável. Para finalizar, eu gostaria de trazer algumas reflexões para que vocês fiquem com essas reflexões em suas mentes e mentalizem, né, como fazer essa passagem, como que esse líder pode de fato se aprimorar, como que ele pode fazer essa jornada de uma forma em que ele consiga avançar.
Então, para começar, é muito importante que a gente se faça, né? Nós nos façamos algumas perguntas. Eu, enquanto líder, de fato eu sou honesto em relação ao que eu penso, ao que eu quero dizer e ao que eu digo e faço? Isso é uma questão fundamental. Muitas vezes a comunicação dentro das organizações é prejudicada exatamente porque a gente não diz tudo aquilo que quer dizer. E quando num processo de comunicação, a comunicação não é integral, não é completa, na verdade a gente cria uma grande entropia dentro da organização, dentro dos diálogos, e muitas vezes a gente gera retrabalho, a gente gera muita confusão dentro da organização. Então o líder ele precisa se fazer essa pergunta: o quanto autêntico eu sou realmente no meu dia a dia, nas minhas relações? E uma outra questão é o quanto que eu estou aberto para o feedback, né? O quanto que eu estou aberto para o retorno que as pessoas me dão, que o mercado me dá, que os meus clientes me dão, que os meus pares, enfim, que a organização e que o meu entorno me traz como resposta às minhas atitudes, às minhas ações. Então eu preciso me aprimorar antes de tudo enquanto pessoa. Então o líder sustentável é aquele líder que de repente vinha trazendo uma forma de atuação ou um entendimento específico sobre o que é ser líder, mas que está aberto para enxergar que as demandas e o contexto atual exige uma liderança num patamar diferente de atuação, com uma visão muito mais ampla, muito mais aberta. E principalmente que preze pela qualidade de todas as suas relações. Gostaria de agradecer muito, eu espero que essas reflexões, essas questões, isso que a gente conversou aqui nessa meia hora, sejam uma semente para que você possa pensar sobre como eu posso avançar enquanto liderança, o que é uma organização sustentável, o que é um líder sustentável e como que isso pode trazer de fato um aprimoramento para todos nós enquanto humanidade, enquanto pessoas, enquanto organizações. Espero que você tenha um ótimo congresso, que todas essas apresentações, todas essas discussões sejam muito valiosas para que você possa avançar enquanto líder e com essa visão de liderança muito mais expandida do que a visão tradicional de liderança. Muito obrigada pela sua atenção e espero realmente que essa conversa possa ter contribuído para essa reflexão mais profunda sobre o que é uma liderança sustentável.